Bom, para você que assistiu São Francisco 0, Clube do Remo 0, eu só tenho uma coisa a dizer: minha solidariedade. E eu me incluo nisso. O jogo horrível, gente. O jogo horrível. Difícil de assistir, cara. Difícil de assistir. Meu Deus do céu, eu acho que eu não me lembro de um jogo tão ruim de assistir como foi essa partida entre São Francisco e Clube do Remo. O Remo que foi pra lá com um time alternativo, Juan Carlos Osório que pegou um jatinho rápido aqui depois de um treino que ele passou aqui em Belém, foi pra lá pro jogo, já tá voltando novamente pra Belém e, bem, o jogo, se é que teve o jogo, né, foi realmente um jogo muito complicado. O Remo teve até algumas chances, teve um jogador do São Francisco expulso logo no primeiro tempo, mas não saiu do 0 a 0 e o Remo volta de Belterra com o empate. E a gente vai fazer a análise desse jogo. Mas antes eu peço para que você se inscreva aqui no canal, deixe o like no vídeo, ative o sino das notificações e não perca os nossos conteúdos. E se puder hypar o vídeo também é muito importante, porque assim a gente consegue chegar a outras pessoas que ainda não conhecem o nosso trabalho. Bom, antes de mais nada, o que eu vou falar aqui nesse vídeo não é nada a respeito contra a cidade de Belterra. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu tenho o máximo respeito, máximo carinho ali pela região oeste do estado, ali pelas cidades próximas de Belterra, Santarém também, Óbidos, que não é tão próximo, mas é a região ali, que eu tive a oportunidade de conhecer, já é uma cidade encantadora. Mas o jogo hoje foi um verdadeiro desafio, pela quantidade de buracos, pela quantidade de grama irregular que tinha no campo. Mas aconteceu o jogo. O Remo foi lá, jogou contra o São Francisco, teve algumas poucas chances sim, mas não conseguiu vencer o jogo. E o São Francisco conseguiu segurar o empate que foi comemorado bastante pelo Leão Santareno. Antes de mais nada, vamos para o que testou, os poucos melhores momentos. E poucos mesmo, que o vídeo tem menos de 3 minutos. Vamos aí para esses melhores momentos dessa partida entre São Francisco e Clube do Remo. E a gente fala sobre esse jogo, porque esse jogo valeu aí pela segunda rodada do Parazão. O Remo foi com um time alternativo, mas com uma missão clara, que era para vencer e assumir a liderança. E o cenário, inclusive, parecia perfeito, porque logo no primeiro tempo, o São Francisco teve um jogador expulso e ficou aí com um a menos. Mas apesar dessa vantagem numérica desde cedo, o Leão Azul não conseguiu transformar esse domínio em gols. Com mais posse de bola e presença ofensiva, o Remo criou as melhores chances da partida. Teve algumas finalizações perigosas, teve ali algumas boas chegadas no ataque, mas não conseguiu marcar o gol. Agora, por outro lado, o São Francisco se fechou bem e contou com uma grande atuação do goleiro Gabriel Bubinhac, que segurou o empate até o final, inclusive ele fez umas 2, 3 defesas importantes ali no jogo. O São Francisco que perdeu ali o zagueiro Marquinho Capanema logo aos 20 minutos do primeiro tempo, numa falta que ele cometeu, porque ele era o último homem da defesa e ele fez a falta em cima do jogador do Remo, em cima do Marrone, e aí o jogador acabou sendo expulso do jogo. E aí, destacando, o Gabriel Bubinhac mais uma vez, que realmente foi o destaque da partida, não tem como não ser o destaque. Ele defendeu ali bolas difíceis e segurou esse empate. O Remo teve algumas outras chances com o Panagiotis Taxides. Panagiotis, inclusive, para mim foi o menos pior do Remo, viu? Jogou certinho. Jogou certinho. Agora, a decepção do jogo, podemos dizer assim, as decepções, Carlinhos, Eduardo Melo, Jorge, não renderam. E eu vou colocar o Osório como uma decepção nesse jogo por um simples motivo. O Osório não utilizou todas as substituições que ele tinha direito. Não se sabe se foi para preservar os jogadores por conta do gramado irregular. Inclusive, o Jorge teve um lance feio, o Eduardo Melo teve um lance feio que a gente pensou que ele tivesse lesionado, sabe, valendo. Mas graças a Deus não aconteceu nada de mal com ele. Foi apenas um grande susto, assim a gente espera. Mas o Osório não quis fazer as duas últimas alterações. Ele poderia colocar um time mais ofensivo, mas ele não quis mexer e ficou aí por isso mesmo. E aí o jogo terminou. Terminou nesse resultado, 0 a 0. E no final da partida, o zagueiro Tassano, do Clube do Remo, falou
né, a reportagem da TV Cultura, ele lamentou, né, o empate e disse que o Remo foi para vencer o jogo, mas que pelo menos garantiu aí um ponto fora de casa. E agora o foco é o Mirassol. Coloca aí. Primero que nada, boa tarde. Eu acho que faltou um pouco mais de paciência nos metros finais. No era un resultado que esperábamos más pronto. También no perdemos, teníamos que ganar y pronto ahora seguir trabajando, pensar no próximo jogo e é assim, trabalhar para pensar no próximo jogo para ir pelos 3 pontos. Jogo difícil contra o Mirassol na quarta-feira, estreia do Remo na Série A em Belém. Sim, jogo difícil como todos os de Brasileirão, mas pronto agora, como te falei antes, pensar no Mirassol, treinar bem na semana e estar preparados. E sobre esse próximo jogo, né, é importante falar pro torcedor do Clube do Remo, por mais que o torcedor saiba, ele já sabe que o time que vai jogar contra o Mirassol não é esse time que jogou ainda há pouco contra o São Francisco. Pode ser que um ou outro seja utilizado, né, e tivemos algumas estreias, né, no Clube do Remo, tivemos ali alguns jogadores que jogaram, né, pela primeira vez, o Rafael Monti, por exemplo, ele jogou pela primeira vez, né, com a camisa do Clube do Remo. Teve também o Carlinhos também, que estreou. Então, assim, não é esse o time que vai jogar de fato contra o Mirassol. O time que vai jogar contra o Mirassol está treinando em Belém. Inclusive, vai ter treino amanhã de manhã, já avisando esse jogo. Então, o que a gente pode falar? O fato é que o Remo se segurou de uma forma, acho que até com um pouco de medo ali, para precaução, né? Nem medo. Medo é uma palavra muito forte, mas uma precaução para não se machucar por conta do gramado ruim. Porque imagina, né? Você se lesionar agora no início de temporada, onde tem uma sequência de jogos pesadas, né? Então, uma lesão não seria nada legal. Mas, por outro lado, de uma certa forma a gente não consegue entender como é que o Osório joga. É porque teve uma hora que eu vi, por exemplo, o Carlinhos jogando como se fosse um volante. Um volante. E o Léo jogando como se fosse um ponta. Não que ele não fizesse, mas é interessante até um certo ponto isso. Mas isso acaba se configurando numa confusão muito grande dentro do jogo que não dá pra entender o que acontece no time. E aí o Remo acaba jogando de uma forma muito desorganizada e não consegue criar oportunidades reais de gol. Por isso que o jogo terminou aí com esse empate em 0-0. Mas, volto a dizer, não é esse o time que vai jogar contra o Mirassol. Esse time, aliás, deve jogar contra o Águia de Marabá na quinta-feira. Isso porque o Remo vai jogar quarta contra o Mirassol e quinta contra o Águia de Marabá. Então tem esses 2 jogos aí na semana, apertados, é isso mesmo. É a situação, né? É a situação que o Remo vai ter que se adaptar. Não é uma realidade que só o Clube do Remo está passando, outras equipes também estão passando. Mas uma coisa é fato, pra gente encerrar aqui o vídeo. Tem que evoluir muito. Tem que evoluir muito. As peças que entraram hoje não mostraram. Seja por conta do gramado, ou porque o jogo realmente não estava legal para isso. Mas o torcedor azulino, de uma certa forma, é compreensível essa preocupação que ele está tendo com o time. Agora é trabalhar, focar contra o Mirassol e aí torcer para que o Remo consiga fazer um bom jogo e consiga a sua primeira vitória na Série A do Campeonato Brasileiro. E o Mirassol vem com tudo, hein? Tem que tomar muito cuidado com o Mirassol. Agora eu quero saber a tua opinião, torcedor azulino. O que você achou dessa partida de hoje? Sei que você foi guerreiro, conseguiu assistir esse jogo. Eu confesso que teve horas que eu cochilei, porque, meu amigo, tava ruim demais o jogo. Ruim. Não me julgue. Eu sei que você também tava bocejando, tava olhando a rede social, fazendo algumas outras coisas, porque ver o jogo em certos momentos não dava. Não dava. Mas enfim, fale aí a tua opinião e, por favor, comente aqui embaixo. Se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, ative o sininho das notificações e não perca os nossos conteúdos. Você é muito bem-vindo aqui no canal RS Live Sports. Valeu, tamo junto e até a próxima.